Alguns dias atrás foi publicada uma nova pesquisa Datafolha com a intenção de voto dos brasileiros para as eleições de 2018. Eles fizeram a simulação de um cenário com o Lula candidato e outro cenário sem o Lula. Eu quero apresentar para vocês minha interpretação sobre essas pesquisas agora e o que para mim ela indica. Então vou começar aqui com o cenário incluindo o Lula, como candidato. Nesse primeiro cenário, o Lula tem 39% dos votos e o Bolsonaro tem 19%. Depois vem a Marina com 8%, o Geraldo Alckmin com 6 e o Ciro Gomes com 5. Esses são os 5 primeiros nas intenções de voto. Lá embaixo você tem brancos e nulos e nenhum, 11%, que é um alto percentual, e não sabe, 3%. Nesse primeiro cenário aqui, o Lula quase vence no primeiro turno. Ou seja, como a gente sabe, ele continua muito popular em muitos segmentos da sociedade, e se houvesse essa disputa entre Bolsonaro e Lula, é quase certeza que o Lula ganharia, talvez até no primeiro turno. Depois fizeram um cenário sem o Lula, com o Fernando Haddad, que é o vice do Lula oficialmente. Nesse cenário, o Bolsonaro tem 22%, a Marina Silva 16%, Ciro Gomes 10%, Alckmin 9% e Álvaro Dias 4%. Brancos, nulos ou nenhum, 22%, é igual ao Bolsonaro, tem o mesmo número de brancos e nulos do que o primeiro candidato, e não sabe 6%. O interessante da pesquisa foi que eles fizeram um relatório detalhado por segmentos, Por exemplo, eles apresentam por regiões, por faixa salarial, por sexo, por escolaridade. Então, o que dá para perceber claramente para mim, que a ascensão do Bolsonaro tem muito a ver com uma insatisfação da classe média e da classe alta. São as elites que querem votar no Bolsonaro. Se você olhar aqui em renda familiar, no cenário com o Lula, em até 2 salários mínimos, o Lula tem 49% dos votos, e Jair Bolsonaro apenas 11%. Mas na medida que vai aumentando a faixa salarial, de 2 a 5 salários mínimos, o Lula tem 32% e o Bolsonaro 25%. E de 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro passa na frente, ele tem 32% e o Lula 23% apenas. Quanto maior a faixa salarial, mais a pessoa tende a votar no Bolsonaro. Isso pode indicar vários fatores, Como eu disse, é uma sensação de fragilidade da classe média e da classe alta com relação à violência urbana, por causa dessa violência constante no dia a dia brasileiro. Também pode indicar um certo receio em relação à ascensão da classe C e D, que se viu durante o governo Lula. Você via muita reclamação nessa época, que agora o pobre estava no aeroporto, que o pobre podia comprar um carro, que a minha empregada podia comprar um carro, que a minha empregada ganhava mais do que eu, às vezes, sabe? Então, coisas assim, e eu acho que isso reflete muito esse período de ascensão de uma classe mais baixa e que teve acesso a certos bens de consumo, teve acesso a certos ambientes que antes eram destinados à classe média ou à classe alta. Mas, para mim, a interpretação mesmo é essa fragilidade de segurança pública, porque o Bolsonaro vem com uma linguagem muito contra a violência, de que vai armar a população, de que vai aumentar as penas, de que vai punir com maior rigor os bandidos. Então isso pega muito bem com essa classe média que está se sentindo indefesa. E quando se trata de regiões também, você percebe que o Bolsonaro na região sul tem 28%, enquanto o Lula tem 25%. O que também indica uma certa tendência fascistoide da região sul, clássica isso aí. Em Curitiba havia partido nazista oficial, E também há o movimento Sul Meu País, eles têm esse discurso aí de que o sul é autônomo, de que há uma autonomia étnica, regional e que tem que se separar mesmo do Brasil porque os nordestinos são uns bandos de vagabundo que não trabalham. Há um certo discurso supremacista no sul do Brasil e que indica uma certa tendência de querer votar num candidato mais conservador, mais reacionário. Se for pensar em comparação com o Nordeste, por exemplo, que é o celeiro eleitoral do Lula, do PT nesse momento, o Lula tem 59% dos votos, enquanto o Bolsonaro apenas 11%. Então você vê uma discrepância gritante entre o perfil do eleitor do Nordeste, por exemplo, e o do Sul do país. O que é mais interessante para mim quando você observa é no cenário sem o Lula. Porque no cenário com o Lula está disparado na frente, o que tem maior intenção dos votos, porque é uma figura conhecida, já foi presidente do Brasil durante 2 mandatos, então as pessoas conhecem a cara dele, conhecem o que ele representa. Foi um momento de prosperidade econômica no Brasil, que depois despencou, mas foi um período no qual as pessoas sentiram que saíram da pobreza, ou que tinham dinheiro no bolso, ou que o Brasil estava indo bem. Então as pessoas associam a imagem do Lula com um período de prosperidade. Já no cenário sem o Lula, com o Haddad substituindo o Lula, você vê uma dispersão dos votos. E o curioso é que você não vê o Bolsonaro crescendo muito nisso. Ou seja, quem vota no Lula não vai votar no Bolsonaro. Com o Lula, o Bolsonaro tem 19% das intenções de voto. Sem o Lula, ele passa para 22%, ou seja, ele aumentou apenas 3%. O que acontece é que os votos se espalham, eles vão para a Marina Silva, que cresce, que vai para 16%, para o Ciro Gomes, ou seja, você vê uma dispersão desses votos. E para mim isso tem a ver com outra pesquisa que saiu alguns dias atrás, que foi uma pesquisa feita pela IPESP. Nessa pesquisa eles indicam que o Bolsonaro está com uma dificuldade para crescer em vários segmentos, que talvez ele tenha atingido já o seu teto máximo de eleitores, e em algumas das simulações que eles fizeram no segundo turno, que a pesquisa fez,
ele perde em algumas simulações. Ele perde para a Marina, tecnicamente ele está empatado com o Geraldo Alckmin e ele só ganha com pequena margem do Ciro Gomes. Ou seja, sem o Lula na corrida, né, que é o mais provável, o cenário do segundo turno vai ser bastante apertado. As pessoas vêm aqui me dizer às vezes, né, mas Henrique, você só ataca o Bolsonaro, né? Porque para mim ele é a pior opção. Eu não sei ainda quem é o melhor candidato, eu não sei ainda em quem eu votaria, mas eu sei em quem não votaria. E para mim ele é o pior candidato. No cenário do segundo turno, por exemplo, entre Alckmin e Bolsonaro, eu votaria no Alckmin. Entre Meirelles e Bolsonaro, eu votaria no Meirelles. Entre Cabo Daciolo e Bolsonaro, eu votaria no Cabo Daciolo. Entre Satanás e Bolsonaro, puta, esse me fode. Mas eu acho que eu votaria no Satanás, porque Satanás não existe. Então ele não pode fazer estrago. É realmente difícil o negócio. Tá realmente difícil o cenário no Brasil, mas o que a gente percebe é que sem o Lula, os votos dele se dispersam. Não vão necessariamente para o Haddad, mas vão para vários candidatos alinhados com uma pauta mais para minorias, mais para a população mais pobre. O eleitor do Lula dificilmente vai votar no Bolsonaro depois. É a minha perspectiva nisso aqui, nessas pesquisas, tanto do Datafolha quanto da IPESP. Eu vou deixar para você no link aqui as duas pesquisas. Eu quero saber quais são as suas conclusões sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Vendo esses dados, né? Tanto com o Lula quanto sem o Lula. Se o eleitor do Lula votaria no Bolsonaro, o que vocês pensam? O que vocês julgam? O Bolsonaro atingiu seu limite de votos já? É na faixa dos 20 e poucos por cento, 21%, 22%? Ele vai crescer mais depois? Eu acho que não. Eu acho que a gente chegou agora, no primeiro turno pelo menos, no limite máximo do Bolsonaro, e a tendência agora é os outros candidatos crescerem à medida que a gente for chegando mais perto das eleições, com a campanha rolando. Também me responda aí, entre Satanás e Bolsonaro, em quem você votaria? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!